Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, galera tricolor, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. No jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, o Goiás bateu o Anápolis 1-0 no estádio Jonas Duarte e agora tem a vantagem de jogar pelo empate no confronto da volta no próximo final de semana na Serrinha para chegar a mais uma decisão do Campeonato Goiano de Profissionais. Neste jogo, neste vídeo, na verdade, eu vou falar sobre o que eu vi, nesse jogo, a minha análise deste confronto lá no estádio Jonas Duarte. Análise técnica, tática, da arbitragem e também individual dos jogadores. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte desta comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe o like aí para fortalecer o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Concorde, discorde, o espaço aqui é sempre muito democrático. Quem está conosco aqui no Futebol 62 é o Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. O Bazar do Professor Alcides está presente em diversas cidades goianas e também em algumas cidades do interior da Bahia. Bazar do Professor Alcides conta com a completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás, oferece análise de Anápolis e Goiás pela semifinal do Campeonato Goiano. Vamos por ordem, Primeiro vou falar do jogo como um todo. No primeiro tempo, eu achei que a estratégia do técnico Luiz Carlos Vinck foi mais eficaz do que a estratégia do Guto Ferreira. O Luiz Carlos Vinck conseguiu fazer com que o modelo de jogo que ele queria prevalecesse. Era um jogo onde o Goiás não tinha posse de bola ofensiva, onde o Goiás não rondava a área do Anápolis, tinha uma posse de bola, mas porém muito maior no seu próprio campo de defesa, e o Anápolis aguardava e tentava explorar contra-ataques, e em um momento ou outro tentava trabalhar essas jogadas, buscava muito também as finalizações de fora da área. E o Anápolis conseguiu fazer isso. Acabou que a grande oportunidade tricolor parou na trave, porém o jogo ficou muito mais diante daquilo que o Anápolis queria. Foi um jogo equilibrado, talvez você diga, e eu concordo. Só que eu vejo da seguinte forma: quando uma equipe melhor tecnicamente enfrenta a outra e o jogo é equilibrado, isso significa que a equipe inferior tecnicamente conseguiu fazer prevalecer o seu jogo. Então, por isso que eu digo que o Luiz Carlos Vinck teve um êxito maior no seu trabalho do que o Guto Ferreira no primeiro tempo, porque ele conseguiu fazer um jogo de igual para igual, mesmo contra uma equipe superior tecnicamente falando, que no caso o time do Goiás. Então o Anápolis, para mim, foi mais eficiente na sua proposta do que o Goiás no primeiro tempo. O Goiás tinha muitas dificuldades para ter posse de bola ofensiva, muitas dificuldades para trabalhar a bola como gosta. Então isso o Vinck conseguiu fazer com que o Goiás fugisse das suas características sem que o Anápolis fugisse das suas características. O Goiás só no finalzinho do primeiro tempo, ali nos últimos 8, 7 minutos, conseguiu trabalhar um pouco mais essa bola. Inclusive é nesse momento que o Vinícius coloca uma bola na trave, numa grande defesa do goleiro Wellerson, e aí o Goiás começou a desenvolver o seu jogo. Veio o segundo tempo, uma partida um pouco que seguiu igual, mas o Goiás já começava a ter alguma presença ofensiva, e aí surge o gol aos 8 minutos, numa bela jogada pelo lado esquerdo com o Palácios e o Sander. Ele cruza na cabeça do Bruno Melo, que faz o gol esmeraldino. A partir dali o Goiás soube usufruir desse gol, porque o Goiás começou a encontrar espaços na defesa do Anápolis. O Nicolas perdeu uma grande oportunidade. O Cauã, quando ele entrou no lugar do Vinícius, ele deu ao Apodi uma chance claríssima de fazer o segundo gol. No rebote ele mesmo chutou para fora, ele mesmo, o Cauã, né? Então o Goiás, depois do gol, o Goiás conseguiu ter aquilo que ele queria desde o primeiro tempo.
teve posse de bola, conseguiu jogar dentro do campo do Anápolis e conseguiu encontrar espaço na defesa do Anápolis. Já o Anápolis se atirou para cima, muito mais numa pressão territorial do que propriamente bem articulada, bem trabalhada. Colocou uma bola na trave do Goiás, numa cobrança de falta do Eliezer, mas uma jogada esporádica, vamos dizer assim. O Anápolis incomodou pouco o goleiro Tadeu depois que perdia pelo placar de 1-0. Então achei, não foi aquela ampla superioridade, uma soberania total, mas o Goiás foi melhor do que o Anápolis no segundo tempo. Podia inclusive ter saído com um placar mais elástico, como um 2-0, por exemplo, lá do estádio Jonas Duarte, o que deixaria o Goiás ainda mais próximo da decisão do campeonato. Mas o 1-0 já é uma vantagem muito grande, até porque o Goiás, que tem melhor time, jogará em casa e ainda pode jogar até mesmo empatando. Ou seja, o Anápolis já começa o jogo sendo eliminado. Então, em algum momento, o Anápolis vai ter que sair para o jogo para tentar buscar este gol. E aí o jogo se torna muito mais perigoso para a equipe anapolina na próxima semana no estádio da Serrinha. Então foi assim que eu vi o jogo como um todo. Individualmente, no Goiás, né? Até falar primeiro aqui dos jogadores que eu gostei no Anápolis. Gostei do Ariel no jogo de ontem, gostei do Eliezer, está com bom desempenho. A dupla de zaga do Anápolis, especialmente o Igor, bom jogador. O Vinícius, volante, muito combativo ali na cabeça da área. Senti uma falta maior dos atacantes do Anápolis. Achei que todos foram muito tímidos. Vandinho, Gonzalo, o Lion passaram quase que despercebidos pelo jogo. No Goiás, um bom jogo da dupla de zaga, o Walter e o Bruno Melo, voltou a fazer mais um gol. O Sander, para mim, foi o melhor do jogo, né? Grande partida do Sander. Zé Ricardo e Felipe, para mim, foram regulares. Em alguns momentos, para mim, até deixaram a desejar, deram muito espaço para o Anápolis ali na entrada da área. Palácios não foi bem, teve a participação no gol, mas de um modo geral fez uma partida fraca. Nicolas pouco apareceu, na chance que teve desperdiçou. E o Diego Gonçalves, uma partida sofrível, sem nenhuma entrega. O Vinícius teve um certo momento interessante na reta final do primeiro tempo. No restante do jogo acabou passando de maneira discreta. O Cauã entrou bem no jogo, conseguiu dar uma dinâmica interessante ao meio campo esmeraldino. Assim que eu vi esse jogo lá no estádio Jonas Duarte. Um lance citado pelo Anápolis e muito reclamado. Vou repetir aqui o que eu disse lá na Band News quando eu estava comentando o jogo entre Anápolis e Goiás, que é o lance do pênalti, né? Que o Anápolis pediu um pênalti do Vinícius em cima do Lion. Para mim foi pênalti. Eu não vejo o Vinícius disputando a bola. O Vinícius, ao meu ver, ele vai no corpo do jogador, inclusive usando o cotovelo. Ele não deu uma cotovelada, mas ele usou o cotovelo para empurrar o jogador na região do pescoço. Então, para mim, era pênalti para o Anápolis e o Wilton Pereira Sampaio acabou não assinalando. Aí vem a jogada, transcorre na sequência, né? Não é exatamente direta, mas na sequência do lance, o Goiás acaba fazendo o gol com o Bruno Melo. Para mim, um erro do Wilton. E o Wilton, ao meu ver, errou em outros dois lances. Ele erra no cartão amarelo para o Zé Ricardo, uma falta absolutamente normal. Inclusive, quem faz a falta primeiro é o Bruno Melo, e ele acaba dando cartão para o Zé Ricardo. E ele errou numa falta que ele deu também na reta final para o Anápolis, que o Eliezer carimbou o travessão, porque o atacante do Anápolis empurra o Johnny Lucas cai, e no cair ele derruba o jogador do Anápolis, e o Wilton acabou assinalando falta para o Anápolis. Então, para mim, o Wilton errou nesses três lances, sem dúvida, o mais grave deles, o pênalti a favor do Anápolis, que, ao meu ver, o árbitro errou ao não dar o pênalti para a equipe tricolor. Tá bem? Então, você, torcedor, fique à vontade para fazer o seu comentário, para mandar a sua mensagem. Pode falar sobre o lance polêmico, concorde, discorde. Isso faz parte do jogo democrático. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.